jogo, né? Assim, no videogame? Sim. Você dá um tiro, morre, você bate, ele cai. É a programação, pô. Porque... O universo é uma programação, pô. Tá na cara, né? E aí você cai numa descredibilidade de quem descrê. Então. Você Porque fala... o que eles fazem é descredibilizar as provas que a gente tem. Eu só creio naquilo para o qual eu tenho evidência. Fala, cara, você só crê numa coisa então, que você existe, que o resto você não pode provar. Então deleta tudo que você diz que você acredita. Entendeu? Você começou a se interessar desde criança ou isso foi um... Pô, desde criança, cara. Porque você tem muito conhecimento, Eu assim, tenho essa curiosidade. você tem uma percepção de vamos falar, de teorias... Sim. Que mesmo quem vive de muita religião não se preocupa. E mas que estão explícitas. Meu objetivo é trazer isso à tona, né? Uhum. Uma parte disso tudo que eu falei é o trabalho do filósofo Alvin Plantinga, que infelizmente muitos cristãos não conhecem. Esse cara, a relevância dele é tão grande que ele era um jovem do interior lá dos Estados Unidos que ele percebeu que o meio acadêmico, as universidades, não acreditavam em Deus e achavam Deus uma palhaçada. E ele falou, a minha missão de vida vai ser restaurar o respeito a Deus dentro das universidades. E o cara trabalhou para isso. E ele foi para a área da filosofia da linguagem, né, da filosofia analítica. Uhum. E ele dá argumentos lógicos perfeitos, inquestionáveis, contra o ateísmo. Então ele fez a disciplina filosofia da religião voltar a ser ensinada nas universidades no mundo todo por causa dele. Que legal, né? Como que é o nome dele? Alvin, o sobrenome se escreve Plantinga. Só que Alvin se fala Plantinga. Plantinga. Tem vários livros dele em português, mas as pessoas não conhecem. Não conhece, eu mesmo nunca Mas ouvi é falar, sensacional, porque é lógico, né? É claro que eu que conheço lógica, que estudei lógica, eu não concluí o mestrado de lógica que eu fiz, mas é um mestrado de filosofia na área de filosofia analítica, né? Lá na Federal do Rio de Janeiro. É claro que eu que conheço lógica, eu posso chegar para ele e falar, Plantinga, a lógica é uma coisa, o mundo é outra. A lógica são as regras do bem pensar, não a estrutura do funcionamento do universo. O que significa isso? Vou dar um exemplo claro para não ficar confuso. Eu posso dizer aquela frase que eu disse, né? O atual rei da França é calvo. Ela é compreensível, você entende? Pô, o atual rei da França é careca, né? Calvo, beleza. Eu entendi o que você falou. Essa frase tem sentido para mim, tem um significante, tem um significado dentro da linguística. Beleza. Só que tá tudo perfeito, mas isso não existe no mundo. Não tem rei na França hoje. A não ser que você considere o Macron o rei da França, mas não é, né? Uhum. E ele também não é careca. Então, o atual rei da França é calvo, é uma frase perfeita na lógica, ela tem início, meio e fim, ela tem significante e significado, ela tem o seu referente. Sujeito, né? predicado, completinho. Ela tem o que a gente chama de sentido e o referente, né? Ela tem um sentido, mas ela não tem o referente. Você não consegue pegar um objeto e falar, esse aqui é o atual rei da França que é calvo, porque ele não existe. Então, a lógica funcionou perfeito, mas o mundo, você não acha isso no mundo. É igual você falar, o quadrado redondo é maravilhoso. Não tem quadrado redondo. Ou é quadrado ou é redondo. Uhum. Então, a lógica é a regra do bem pensar. É igual aquela história, Deus pode criar uma pedra tão grande que ele não possa mover. É um paradoxo. Você fala, qualquer coisa que você responder dá problema. Deus pode criar uma pedra tão grande que não pode mover? Você fala, claro que não, ele é Deus, ele pode tudo. Mas se ele não pode mover, ele não é onipotente. Se ele é onipotente, ele não é Deus. Porque para ser Deus tem que ter todo o poder, estar em todo lugar ao mesmo tempo, saber de tudo e ser eterno, não tem início nem fim. Se ele não pode criar, ele não é Deus. Agora, e se ele pode criar? Ele cria uma pedra que não consegue mexer, então ele também não é todo poderoso. Isso é um problema da lógica, mas não é um problema do mundo, porque a lógica é uma coisa, o mundo é outra coisa. Sim. Pela lógica, o movimento não existe, pô. Não, você já me bugou demais agora, que essa lance da pedra que não pode mexer, porque tem mesmo. E aí, a hora que você fala isso, eu já vejo. Pô, uma pedra enorme, eu falo, pô, não dá pra me mexer. Aí você fala assim, mas ele não pode mexer? Aí no mesmo instante eu vejo ele falando assim, não, eu posso, só com um dedo. Deus, saca? como é que é algo... Deus pode tudo, e inclusive fazer algo que nós não vamos conseguir entender. Sim. Não, mas o que eu vejo olha tanto que ele é superior, ele chega a ser superior à lógica. Porque eu dei pro ateu um argumento pra ele dar contra o Alvin Plantinga, né? Mas o Alvin Plantinga é tão ninja que ele sai disso fácil. Esse é o mestre dos mestres, né? Foi ele que ensinou a galera a fazer. Ele sai fácil. Você chega pra ele e fala assim, olha...
Eu não creio em Deus porque se a Bíblia diz que Deus é bom, como é que ele permite uma criança sofrer? Isso. Aí sabe o que ele diz? Você consegue me provar que Deus não tem nenhuma outra razão melhor para permitir a criança sofrer? O cara fala, não, eu não tenho como provar isso. Ele falou, então ele deve ter. Ele deve ter uma razão que, no cálculo dele, vale a pena a criança ter aquele sofrimento, que no final vai ter alguma coisa boa para ela. Acabou. Você tem como provar que isso não existe? Não. Acabou. Mas eu vi um relato de um menininho com câncer. Entendi. Não sei se você viu isso. Meio que viralizou. E aí o cara perguntou, nossa, e tal, você tem câncer, é triste e tal. E ele... Aí eu sei que no final... E a criança é muito pura, muito ingênua, inocente, muito transparente. Sim. A forma da criança pensar é muito transparente. Você consegue entender porque é simples o raciocínio dela. É translúcido. E aí o menininho vira, o cara pergunta pra ele e fala assim, não, e tal, você não fica revoltado com Deus por isso e tal? Ele fala assim, não, Deus gosta mais de mim. Por isso eu vou ficar menos. Sim. É sensacional, né? Eu conheço vários casos, né? Tem alguns amigos que infelizmente perderam filho, né, com câncer e são histórias de vida assim que te humilha. Que você tá reclamando porque não tem conta para pagar, não tem dinheiro para pagar um boleto e tá o garoto lá no leito de morte dando glória a Deus, né? É impressionante, né? Cara, é assim, quando você viu um momento desse, assim, é que tudo muda a posição, porque teoricamente, de verdade, a gente prioriza a parte financeira acima das outras coisas. Você trabalha impulso, né? mais porque você quer realmente dar um conforto. E às vezes nem é pra gente. Sim. Você trabalha mais para dar o conforto para um filho. Sim. Que alguém você realmente ama. A sua esposa, para as pessoas que estão próximas. Agradar, né? Dar um conforto. Não é pra gente especificamente. Sim. E aí, cara, você larga um monte de coisa e depois fala assim, mano... Será que valeu a pena? Não é por isso, né? São falhas, né, do ser humano, enfim. O pai, ele some de casa, que ele tá trabalhando muito pra poder dar uma casa melhor pro filho, e o filho falando, não queria casa, queria você, pô. Né? Tem que pensar duas vezes, É difícil. Você falou de famílias, tem uns relatos muito interessantes de